Vamos nos unir em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, mais uma vez nos aproximamos do Teu altar de graça nesta manhã e trazemos o nosso mais profundo agradecimento, as nossas honras, os nossos louvores ao Teu santo nome. Trazemos, Senhor, e colocamos aos pés do Teu altar todas as nossas lutas e as nossas circunstâncias, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, para também que Tu possas nos ajudar, para que possa nos fortalecer, nos dobrar na nossa confiança, em todo este ativar do Teu Santo Espírito, para que possamos olhar para esta meta eterna que Tu tens colocado, para que possamos estar, Pai amado, diante de Ti e mostrarmos e colocarmos diante de Ti que nós somos totalmente dependentes da Tua graça. Precisamos que Tu nos ajude a mantermos-nos fiéis neste caminho que Tu tens traçado, que é o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos andar por sobre este caminho para que possamos alcançar o dia da redenção, o dia da salvação, o dia que nós possamos ser levados diante de Ti, para que possamos então estarmos na comunhão eterna contigo. Esta é a nossa meta, o nosso objetivo. Para isto, Pai, temos muito que lutar ainda e precisamos de forças, precisamos de sabedoria. Ajuda-nos, não nos deixe olhar para a direita ou para a esquerda. Queremos olhar sempre à frente, aonde está esta meta. Olha, Pai amado, por aqueles que esmoreceram no caminho. Oramos por eles porque os amamos. Toca nestes corações para que eles possam sentir que os amamos e para que possam retornar e retomar o caminho que Tu tens colocado. Olhe por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão internados, desconsolados, entristecidos. Pai, ajude-os também a ter a sua confiança redobrada e saber que mesmo nas circunstâncias, Tu está com cada um. Tu é aquele que muitas vezes precisa nos carregar no colo porque não temos forças. Assim, ajuda estes também, Pai, para que possam superar as suas lutas e dificuldades e não esmorecer na fé. Pai querido e amado, olhe também para cada um da sua comunidade, em cada uma das suas igrejas, cada um daqueles que Tu já tens selado com o Teu Santo Espírito. Senhor, abençoa estes também em cada lugar. Protege e guarde-os. Olhe por aqueles que não podem se achegar diante do Teu altar de graça porque já está com a idade avançada, ou porque é acamado, ou porque tem alguma circunstância que o impeça. Pai, ajude-os para que possam sentir o poder da Tua palavra por sobre estes. Mas também há aqueles que estão olhando e ouvindo a Tua palavra e talvez possam estar diante do Teu altar. Toca nesses corações, Pai, para que possam buscar as suas comunidades, para que possam vir e receber por completo a palavra, o perdão para os pecados, e poder também fazer parte da Santa Ceia, tomar a Santa Ceia que é a comunhão contigo. Senhor, abençoe também a juventude, abençoe as suas crianças, abençoe aos professores, abençoe a cada servo, Pai, e coloque-o sempre força, amor nos seus corações, coloque alegria para poder trabalhar na Tua obra com afinco, cuidando das almas que Tu tens confiado a cada um, e que possamos, Pai, no dia da Tua vinda, podemos entregar estas almas a Ti, dizermos: estão aqui estas que Tu confiaste a mim. Que cada servo possa fazer desta forma. Para isto, toque esses corações, Senhor. Abençoe o nosso apóstolo do distrito, abençoe o nosso apóstolo maior, o ministério do apostolado como um todo, para que assim, Pai, possamos fazer tão somente aquilo que o Teu Santo Espírito quer que façamos. Que possamos predicar segundo aquilo que é a Tua santa vontade. Senhor, olhe por aqueles que poderão receber um testemunho. Ajuda-nos a ser um testemunho vivo da Tua obra.
para que estes também possam se achegar diante do teu altar um dia e poder também receber os sacramentos que tu tens oferecido e possam então seguir este caminho até o dia da vinda do teu Filho amado. Pai querido e amado, dá-nos uma hora de paz, de alegria e de benção. Conceda-nos tudo isto por graça e pela tua santa vontade. Tudo isto colocamos nas tuas mãos, Pai. Amém. Amados irmãos e irmãs, temos um texto que está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, no versículo 6, e que diz assim: O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor mais uma vez. Ele nos chama à sua casa para que possamos ouvir a sua palavra e sermos edificados na nossa fé, para que possamos nos encontrarmos prontos para o dia do Senhor. Então sejam todos bem-vindos e também com essas boas-vindas trago as lembranças de nosso apóstolo de distrito, do apóstolo Reinaldo, para todos vocês. Esse texto de 1 Samuel, ele está tirado de uma passagem quando Samuel unge a Saul como rei de Israel. E Deus dá essa incumbência a Samuel para poder levar, ele poder conduzir o povo de Deus diante de todo o caminho que eles tinham para percorrer e fazer tudo aquilo que era necessário para edificar o povo. Então, desde o princípio, o Espírito de Deus, ele está trabalhando por sobre todos e por sobre tudo. Quero ler, para ilustrar isto, quero ler um texto que está em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, e que diz assim: A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E um outro texto que está escrito também no capítulo 2, versículo 7, fala: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. O homem se tornou alma vivente. Dois textos para que nós possamos nos relembrar, voltarmos um pouquinho atrás e pensarmos de como é que Deus trabalhou e trabalha até os dias de hoje com o seu Espírito Santo. Então, se nós observarmos a Sagrada Escritura, nós vemos que Deus, ele ungia, através dos profetas, ele ungia reis, ele ungia os próprios profetas para poder cuidar do seu povo, para poder cuidar da sua obra também. Mas não estamos falando aqui dos dons do Espírito Santo. Estamos falando que Deus ungia a estes homens com o Espírito Santo. E isso foi por longa data, por muito tempo, até a vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos, se queremos ler um pouquinho e conhecer um pouquinho mais, se queremos nos aprofundar, ler no Catecismo, no capítulo 3.5, 3.1, então nós vamos ver ali a atividade do Espírito Santo de Deus, como ele trabalhava, como era colocado para os homens essa atividade do Espírito Santo. Então o profeta Samuel recebeu essa incumbência de Deus para poder então ungir a Saul como rei. E deu para ele as direções, deu para eles o direcionamento, o que ele deveria fazer, como ele deveria caminhar, aonde ele deveria chegar. Mas nós conhecemos a história e vemos que o Senhor, ele em dado momento na Sagrada Escritura, ele fala para Samuel que se arrependeu de ter ungido a Saul como rei. Então, isso quer dizer que, quando Deus se decepcionou com Saul, o Espírito Santo, ele deixou de andar com Saul. E por que isso aconteceu? Por uma situação bem simples. Por conta da desobediência de Saul. Então, Saul tinha tudo, porque ele tinha um amparo de Deus para poder conduzir o seu povo, para poder ser rei do povo de Israel. E, no entanto, ele decepcionou a Deus porque ele caiu na desobediência. Vamos fazer um parênteses deste acontecimento com Saul e vamos trazer isso para nós, vamos tomar este exemplo para nós no dia de hoje. E fazemos uma reflexão. Como eu estou andando segundo aquilo que recebi de Deus através do sacrifício de Cristo? Nós sabemos que nós somos batizados com água para poder receber o perdão do pecado original. E nós somos batizados com o Espírito Santo, ou recebemos o santo selamento, como a marca divina, como o selo divino, para podermos então irmos nos edificando, sermos edificados para o dia da vinda do Senhor. Nós já caímos na comodidade, nós já caímos na rotina de dizermos apenas que sou cristão novo apostólico. Nós estamos obedecendo a Deus como deve ser, como Deus espera de cada um de nós, ou nós estamos também vivendo a desobediência? Ora, amados, nós sabemos que Deus espera de cada um de nós que nós possamos realmente ter humildade no nosso coração, reconhecermos com essa humildade, reconhecermos a nossa fraqueza, reconhecemos as nossas necessidades, reconhecemos que nós dependemos de Deus para podermos atingir a meta que nós precisamos. E o Deus está disposto, aberto, a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos orientar. Então, volto à pergunta, como nós estamos vendo isto? Já se tornou corriqueiro para nós sermos cristãos novos apostólicos? Porque, pelo que se lê na Sagrada Escritura, para Saul, ele ter recebido a unção como um rei, não estava fazendo muita diferença. Tanto é que ele desobedeceu a Deus. E ele foi retirado do seu reinado, e o seu reinado foi passado a Davi. Então aí, Samuel ungiu a Davi, rei de Israel. Nós não queremos cair nesse comodismo, nós não queremos cair na nossa vida diária e deixar com que tudo aquilo que está ao nosso redor seja mais importante daquilo que é nós olharmos para a nossa alma que tem vida eterna e podemos então cuidar dela como nós precisamos cuidar. Só relendo, amados, para que nós não possamos nos esquecer. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe na narina o sopro da vida. Não é pouca coisa.
Seria pouca coisa se Deus tivesse nos feito apenas do pó da terra, apenas do barro. Certamente, se isso tivesse acontecido, certamente Deus teria destruído aquela criação e feito uma outra. Mas Ele foi além, soprou na narina do homem o sopro da vida. Soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Não é pouco isto, amados. Não é pouco. Então, vejamos o quanto nós temos importância diante de Deus. O quanto Deus olha por nós. Da mesma forma que olhava por Saul, que olhava pelo rei Saul. Da mesma forma, só que o rei acabou que desobedecendo a Deus. E Ele não quer que nós o desobedeçamos. Nós temos os mandamentos, nós temos as leis, nós temos as indicações, nós temos as orientações, nós temos os ensinamentos de Cristo, nós temos os exemplos que Cristo nos deixou. Tudo são ferramentas para que nós possamos andar de uma forma que agrade a Deus. Para que nós possamos, então, ter o crescimento espiritual dia após dia, até o dia do cumprimento da promessa. E não queremos, de forma alguma, decepcionar a Deus. Nós não queremos isto. Deus ungia os reis, ungiu os profetas, Deus ungiu a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele pudesse também vir como rei, como profeta, como sacerdote, para poder fazer a sua obra, para poder continuar a sua obra. E nosso Senhor, quando veio, Ele chegou e disse: faço novas todas as coisas. Então instituiu os sacramentos para que nós pudéssemos ter acesso. Somos batizados com água, somos batizados com o Espírito, e em cada serviço divino podemos tomar novamente a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, através da Santa Ceia, restabelecendo o seu sacrifício, que é válido para nós até o dia de hoje, e será válido até o dia da vinda do Senhor. Há poucos dias, há poucas semanas, estávamos vivendo a Semana Santa. E ela não termina com a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Neste momento, nós estamos a caminho da ascensão de nosso Senhor Jesus. E daqui a alguns dias, nós estamos celebrando Pentecostes. No primeiro domingo de junho, estamos celebrando Pentecostes. E o Senhor vai doar o seu Santo Espírito até o dia da sua vinda, da sua revinda. Só que já não mais apenas o seu Santo Espírito. Já os dons do Espírito Santo são doados para que nós possamos tê-los e praticá-los e compartilhá-los. E sabemos que os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito é benignidade, bondade, amor, mansidão, e assim vai. É o que Deus nos presenteia. Deus dá-nos essas pérolas, esta herança, dá nas nossas mãos e fala: divida estas joias com aqueles que te cercam. Aí entra o nosso testemunho, aí entra nós falarmos para o nosso amigo, para a nossa amiga, para aqueles que nos rodeiam sobre a obra do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor possa continuar a ativar. Nós lemos em Atos, no capítulo 1, no versículo 5, amados, sobre esta atividade do Espírito Santo do Senhor. E queremos estar com o Senhor e queremos deixar com que Ele faça todos os atos, todos os efeitos com cada um de nós. Quando falamos dos sacramentos que nosso Senhor Jesus nos tem oferecido, em Atos fala: pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias.
E depois disto, isto é nosso Senhor Jesus Cristo falando, deixando as orientações. E depois disso, no versículo 8, nos fala assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra, e até os dias de hoje, e até o dia do retorno de Cristo. É o que temos. Então, voltamos na questão. Nós estamos num posicionamento hoje de nós decepcionarmos Deus, de nós não darmos tanta atenção para tanta joia que Deus nos ofereceu, ou nós estamos realmente pegando estas joias e guardando no nosso coração e compartilhando com aqueles que nos cercam? Como estamos fazendo? Deus espera que nós estejamos trabalhando estas joias, amados. Deus espera que nós estejamos compartilhando estas joias. Deus espera que nós possamos estar firmes, formados espiritualmente falando para o dia da sua vinda. Em Atos, no capítulo 2, versículo 23, este homem vos foi entregue pelo determinado conselho e paciência de Deus, tomando de vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Nós não queremos estar neste grupo, amados. Este sacrifício foi feito por cada um de nós. Este sacrifício foi feito para que nós pudéssemos ter a possibilidade de sermos redimidos. Este sacrifício foi feito para que nós possamos um dia estar na comunhão eterna com Deus. Então, da forma com que este Saul foi ungido a rei para poder reinar para aquele povo, o povo de Deus, e decepcionou a Deus porque ele desobedeceu. Nós não queremos desobedecer a Deus. Nós não queremos levar uma vida onde nós deixaríamos Deus triste com a nossa fraqueza na fé, a nossa iniquidade. Nós podemos ser fortes, nós podemos sempre orar e pedir a Deus que nos dê forças para que nós possamos estarmos de uma forma que agrade a Ele a cada dia, a cada momento da nossa vida. Então nós queremos, com esse renascimento de água e de Espírito, nós queremos receber, entender que nós somos feitos uma nova criatura, temos um novo relacionamento com Deus. Então, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, ele faz os seus efeitos. Vamos nos lembrar de Saulo. Nós conhecemos a passagem de Saulo. Se não nos lembramos, então depois pode dar um pulinho ali no capítulo 9 de Atos e dar uma lida. Mas nós conhecemos a história de Saulo, aquele que perseguia os cristãos, aquele que matava os cristãos. E Jesus se achega a ele e pergunta por que ele o persegue. E a partir daí ele foi convertido, e a partir desta conversão ele passou a trabalhar. Então, a trabalhar para o Senhor, deixou de fazer aquilo que fazia de perseguição e morte de cristãos para trabalhar para o Senhor, trabalhar para Deus. E vemos o quanto Paulo, depois então não mais Saulo e sim Paulo, quanto ele trabalhou para o benefício destas almas. Então, não vamos olhar apenas o acontecimento em si, mas vamos olhar o poder, o efeito dos dons do Espírito Santo. E nós temos também este mesmo efeito, temos esse mesmo poder. É só deixarmos com que ele flua, é só deixarmos com que Deus possa trabalhar através dele. Então, nos lembremos, amados, o Espírito Santo de Deus trabalha desde o princípio, desde sempre. Os dons do Espírito Santo foram colocados a partir do sacrifício de Cristo. E esse efeito do Espírito Santo nos renova como criaturas, como nos faz um novo homem em Cristo, um novo ser em Cristo,
para que possamos trabalhar, para que possamos estarmos prontos para o dia do Senhor. Amém. Hoje me acompanha o amado evangelista Roberto, da comunidade de Santo André. Gostaria que ele dissesse também o que tem em seu coração. Queridos irmãos e irmãs, na época do profeta Samuel, todas as províncias eram governadas por reis, elas tinham reis. E Israel era a única que não tinha rei ainda, elas tinham juízes que unidos decidiam por aquilo que era melhor para Israel. Mas que também tinham a sua aliança com Deus, eram alinhados com Deus. E o povo exigiu que eles queriam um rei, eles queriam ser igual às outras províncias, eles exigiram do profeta Samuel que eles queriam um rei. E Deus providenciou esse rei. E o profeta Samuel foi até Saul, pela indicação de Deus, e disse que ele se tornaria rei. Mas não disse assim: olha, você vai se tornar um rei, você se vira aí, você vê como é que as outras províncias dirige o seu povo e você vai se tornar um rei. Deus preparou tudo direitinho. Deus fez com que o rei Saul fosse ungido e tivesse a companhia do Espírito Santo, que Saul pudesse estar alinhado com o Espírito Santo de Deus. Mas Saul, como disse o amado apóstolo, foi desobediente. Ele não soube controlar o poder que ele tinha sobre a nação. Ele passou, como se diz popularmente, os pés pelas mãos. Ele começou a fazer tudo da sua própria vontade, do seu próprio desejo, e colocou a sua vontade à frente da vontade de Deus. E obviamente ele, não por um castigo de Deus, mas pela sua desobediência, ele acabou sofrendo as consequências de não estar alinhado com aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Amados irmãos, o Senhor também não lançou o Espírito Santo sobre a terra e disse para que nós nos virássemos, que agora tem um Espírito e que nós tínhamos que nos alinhar a Ele. Tudo foi feito de forma planejada. Deus é um Pai perfeito, cheio de amor, e que não faz as coisas por acaso, e que em nossa vida também não acontece nada por acaso. Deus prepara todos os caminhos e faz com que nós possamos receber esses dons, né? Um dia pudéssemos ter recebido, e aqueles que vêm após nós também recebam esse dom para que possam andar alinhado à vontade de Deus. E é importante que cada um de nós possamos observar qual é a vontade de Deus, porque ao momento que nós saímos fora daquilo que está sob o desejo de Deus, a Sagrada Escritura fala que o Espírito de Deus geme por nós. Ele se incomoda com os nossos erros. E é importante que nós possamos observar as nossas falhas, as nossas faltas, o desvio de conduta, aquilo que foge à ética do ensino da palavra de Deus, do ensino do Evangelho. Nós somos, Deus nos tornou perfeitamente capazes de observar aquilo que é importante para a conduta das nossas almas e para que nós possamos preparar o caminho para a salvação das nossas almas, amados irmãos. Por isso, o pensamento guia mostra que lá no passado não existiram tão somente maus exemplos de má condutas, como algumas passagens mostram, mas
também condutas que servem de ensinamentos para nós nos dias de hoje. Mostram o quanto Jesus Cristo se preocupa com o seu povo, quanto Ele se preocupou, o sacrifício que Ele fez de poder ter entregado a sua vida, derramado o seu sangue por cada um de nós, para nos fazer dignos, para nos tornar dignos do dia da vinda do seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, queremos nos aperceber e estar alinhados com o dom do Espírito Santo que um dia foi derramado dentro de cada um de nós, para que possamos fazer a vontade de Deus, estar de acordo com a vontade de Deus e galgar a salvação das nossas almas. Amém. Bem, queridos irmãos, creio que a palavra que o Espírito Santo tem nos colocado para esta manhã, para esse dia de domingo, creio que ela foi simples e de fácil entendimento. A mensagem é que o Espírito Santo de Deus, Ele ativou por sobre a terra durante todo o sempre. O Espírito Santo, Ele cria em nós uma nova pessoa, como foi o acontecido com Saulo, por exemplo. E para nós também, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, somos selados com o Espírito Santo, é para que nós possamos ser renovados, é para que nós possamos para que nós possamos matar o velho homem, o velho Adão, e podemos então estarmos renascidos de um novo homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É este Cristo que nós queremos levar dentro do nosso coração. É este Cristo que nós queremos que faça sobreviver dentro do nosso coração, viver dentro do nosso coração. Viver no nosso desejo de podermos querer alcançar o dia da promessa. Talvez muitas vezes podemos cair no desânimo, porque já faz tanto tempo que a promessa foi feita e ainda não aconteceu. Não importa, amados, se nós ainda temos mais 2000 anos pela frente. Nós estamos com o Espírito Santo do Senhor, com os dons do Espírito Santo. Isto é que vale nós relembrarmos. E nós queremos fazer com que este Espírito Santo, que esses dons, ele possa realmente nos fortalecer. Não caiamos no comodismo, não caiamos na rotina, mas olhemos para aquilo que Deus faz por nós em cada momento. Quantas orações já nos atendeu, quantas bênçãos nos derramou, quantas graças alcançamos, e não por mérito. Vale nós reforçarmos isso. Não temos nada disso de Deus por mérito, porque se fosse por mérito não teríamos nada disso. É por graça. Tudo o que Deus faz por nós é por graça. Enviou o seu Filho para morrer numa cruz por nós por graça. Nos deu a promessa de estarmos com Ele por graça. Então, temos uma vida sim material, que precisamos trabalhar, que precisamos estudar, que precisamos cuidar da saúde, cuidar da família, enfim, temos essa vida. Agora, se nós colocamos em primeiro lugar a vida divina, esta segunda vida, essa vida material, ela vai andar com mais facilidade. Podem ter certeza disso. O que não podemos é desobedecer a Deus. Isso não podemos. Vimos o que aconteceu com o rei Saul. Foi ungido a rei e foi tirado do seu reinado. Então, nós temos uma promessa e queremos alcançar este dia do Senhor. E para que isso aconteça, precisamos estar fortalecidos. Então, o Espírito Santo, ele trabalha através da palavra, ele trabalha através do ativar de cada servo, ele trabalha através do ministério do apostolado que está por sobre a terra, para que possamos crescer, para que possamos estar prontos, para que no dia da vinda do Senhor, então, possamos nos apresentar preparados para adentrar ao reino do Senhor. Amém. Agora vamos poder ouvir o hino de arrependimento. Enquanto isso, fazemos a nossa reflexão e depois eu convido a todos para que possamos orar o Pai Nosso. Por favor.
Agora convido a todos para que se levantem e oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado pousa em vossos corações. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, novamente nos apresentamos ante a Tua face e somos profundamente gratos, Pai, por esta hora diante do Teu altar. Nos deste a Tua palavra, ajuda-nos a cumprir, Senhor, com todos os Teus ensinamentos, para que possamos alcançar a graça de estarmos prontos no dia da vinda do Teu Filho. Precisamos ter sempre forças e a confiança redobrada para podermos sempre lutar uma boa luta e podermos sair vencedores. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus filhos nessas lutas que tem, nas suas circunstâncias. Tu conheces a circunstância de cada um, de cada lar. Pai amado, coloque ali também a proteção dos Teus anjos, guie os passos de cada um dos Teus filhos para manter-se na fé e na fieldade, no reconhecimento da Tua obra, no reconhecimento do ativar do Espírito Santo, no reconhecimento do ativar dos apóstolos por sobre a terra. Abençoa, Senhor, a cada um dos Teus servos, que são aqueles que Tu tens escolhido e ungido também para poder levar a Tua palavra a cada um dos Teus filhos. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, estão internados, ajude-os e dê as condições para que possam ter um pronto restabelecimento. Abençoe aqueles que têm uma enfermidade, mas esses estão em casa, abençoa-os também. Ajude-os também a superar as suas lutas e circunstâncias. Olhe pelos nossos irmãos que têm a idade avançada. Olhe por aqueles que não podem mais se achegar diante do Teu altar por conta da idade avançada. Abençoe aqueles também que estão longe das comunidades, Pai, que são atendidos com carta-pão. Ajude-os também a poder manter-se na fé, na fieldade, fielmente diante de Ti, para que no dia da vinda do Teu Filho também eles possam estar prontos para adentrar a este reino. Abençoe, Pai amado, a cada um dos Teus filhos, nas suas lutas, nas suas circunstâncias, nos seus projetos, ajude a cada um. Abençoe a juventude, também tem os seus projetos, ajude-os também para que possam entregar nas Suas mãos e confiar em Ti, saber que Tu também vai abrir os caminhos para que estes também possam vencer em tudo aquilo que é necessário. Abençoe as crianças que são edificadas na fé e na fieldade. Abençoe as professoras, a cada um. Ajude, Pai amado, também aqueles que poderão receber um testemunho para que possam ouvir a Tua voz através dos Teus filhos, através dos Teus servos, e que possam assim seguir o caminho que Tu tens trilhado. Pai, vemos ainda que ainda temos a questão da pandemia para podermos vencer. Abençoe também aos médicos, aqueles que estão à linha de frente por toda essa circunstância. Proteja e guarde-os naquilo que é necessário. Olhe também por aqueles países que estão em guerra, Pai. Ajude-os para poder vencer tudo isto e que os governantes tenham também o discernimento correto e que possam fazer a coisa certa para poder cessar tudo isto. Pai amado, olhe também para as oferendas que Teus filhos têm separado dos seus rendimentos para o fomento da Tua obra. Abençoe essas oferendas e as mãos que têm oferendado. Abençoe os lares que têm oferendado. Abençoe as oferendas que são feitas por amor. São trabalhos que sequer conhecemos, Pai, mas Tu sabes todas as coisas. Quem trabalha com o coração, quem faz aquilo por amor, abençoe essas oferendas também. Pai querido e amado, ainda necessitamos de utilizar a tecnologia para poder fazer com que a Tua palavra chegue até a cada lar, a cada irmão, a cada irmã.
E para isso, há por trás de todo esse trabalho servos e irmãos doando o seu tempo para este trabalho. Abençoa-os também em tudo que é necessário, Pai, e os seus familiares em tudo que é preciso. Pai querido e amado, conceda-nos tudo por graça e pela tua santa vontade. Isto te rogamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que é ativo no ministério de graça e de apostolado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Amados irmãos e irmãs, foi uma alegria poder compartilhar esta hora com cada um de vocês e que seja um dia muito abençoado. Deus os abençoe abundantemente e que em breve possamos nos reencontrar nas comunidades e podemos então nos saudar pessoalmente. Um abençoado domingo a todos e até sempre.